A casa cheirava a salvia e peru assado, aquele tipo de calor que deveria trazer conforto. Eu caminhava pelo corredor em direção ao quarto de hóspedes quando notei a porta do escritório entreaberta. A voz do meu pai atravessava a fresta. Baixa, mas firme, sua irmã. Ela não vale um centavo, está acabada. Por um instante, achei que tivesse ouvido errado. Então veio a resposta suave de Natan. Incerta, quase apologética. Fiquei paralisada, o coração martelando nos ouvidos. Do meu ângulo, eu conseguia ver apenas a curva do ombro da minha mãe, parada junto à janela. Richard mexia em papéis na escrivaninha. Natan estava largado no sofá, mas foi Sylvia quem virou a cabeça primeiro. Seus olhos encontraram os meus pelo vão estreito. Em vez de choque ou vergonha, ela me ofereceu um leve sorriso, como se já esperasse que eu ouvisse. Esse sorriso me esvaziou mais do que as próprias palavras. Ele me disse tudo o que eu temia, mas nunca quis acreditar, que o meu lugar naquela família havia sido silenciosamente revisto. Meu valor avaliado e descartado, sem que eu tivesse voz na sala. Recuo para as sombras, cada lembrança de troféus ignorados e elogios adiados se chocando em uma verdade cortante. A casa parecia mais fria, apesar do fogo aceso na lareira. Cada retrato na parede me lembrava de quem sempre importara mais. Quando cheguei ao quarto de hóspedes, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui fechar a porta. Sentei-me na beira da cama, encarando a colcha florida e sem graça, enquanto os sons de risadas vindos do andar de baixo subiam, como se nada tivesse quebrado. Mas algo tinha mudado, e eu sabia que não dormiria naquela noite. O sono me recusava e, em vez disso, minha mente vagava para trás, revisitando anos de lembranças que agora faziam um terrível sentido. Natan sempre foi o centro das atenções, como quando chegou à final do torneio de debates no penúltimo ano do colégio. Meus pais viajaram pelo país sem pensar duas vezes. Naquela mesma semana, eu havia me classificado para o campeonato estadual de matemática. Fui sozinha com meu professor, recebendo deles apenas um sorriso educado e a lembrança de que Natan precisava mais do apoio deles. Você vai ficar bem, minha mãe dizia sempre, num tom doce mas indiferente, como se minha independência fosse natural, e não uma condição imposta pelo descaso. Aprendi cedo que reconhecimento era um recurso escasso e quase nunca destinado a mim. Havia, porém, uma exceção, minha avó Helen. Ela morava em um pequeno bangalô artesanal do outro lado da cidade, uma casa que cheirava a lavanda e livros antigos. Nos fins de semana, espalhava extratos bancários pela mesa da cozinha e me ensinava os mistérios dos juros compostos e dos títulos de poupança. Independência financeira é liberdade, ela dizia mais de uma vez, com a voz firme e o olhar mais penetrante do que qualquer um lhe atribuía. Enquanto Natan resmungava que essas visitas eram entediantes e muitas vezes ficava em casa, eu absorvia cada palavra. Quando ela faleceu no meu último ano do colégio, deixou-me $15.000, destinados especificamente à educação, conforme revelado na leitura do testamento. Notei o olhar rápido que meus pais trocaram, algo quebradiço em suas expressões. Mais tarde, minha mãe comentou, quase de forma casual, sua avó sempre teve uma queda por você. Transformaram o que era um presente em motivo de divisão. Aquela herança se tornou minha passagem de saída, embora até isso tenha sido reinterpretado como desigualdade. Natan recebeu mensalidades, moradia e mesada sem fim. Eu, por outro lado, estiquei o presente de Helen entre bolsas de estudo e trabalhos de meio período, aprendendo a viver dentro de margens tão apertadas que chegavam a ferir. Deitada acordada no quarto de hóspedes, percebi que ele me dera mais do que dinheiro. Ela havia me entregado ferramentas que meus pais nunca tiveram a intenção de colocar nas minhas mãos o conhecimento para ficar de pé sozinha. Ao pressionar as palmas contra a colcha, soube que aquelas lições seriam minha única defesa, porque a conta que um dia chamei de família acabará de me declarar insolvente. Northwestern foi o primeiro lugar onde me senti invisível e livre ao mesmo tempo. Invisível porque ninguém ali se importava com o sobrenome Albrecht. Livre porque, pela primeira vez, pude me definir pelos números de um balanço, e não pelo papel que me impuseram à mesa de jantar. A herança de Helen pagou minha anuidade e os livros do primeiro ano. Depois disso, fui juntando pedaços bolsas, trabalho na biblioteca, aulas de reforço, cálculo nos fins de semana. Acostumei-me a contar cada dólar 2 vezes, não por medo, mas por orgulho. Em casa, Natan havia escolhido a USC.
Meus pais pagaram tudo integralmente, justificando o gasto com palavras que ainda ecoam: ele precisa do ambiente certo para ter sucesso. O ambiente certo dele era um apartamento perto da praia e um carro novo na garagem. O meu era um dormitório com pintura descascando. Plantões no refeitório e livros didáticos comprados usados e revendidos por dinheiro. Depois da formatura, mudei-me para o leste, para Chicago, e aceitei um cargo numa empresa de consultoria financeira. Meu apartamento em Lincoln Park tinha cerca de 65 metros quadrados, mas era meu. Cada móvel que comprei de segunda mão e reformei parecia uma declaração. Construí minha vida tijolo por tijolo. Meu fundo de emergência cresceu devagar, depois de forma constante. Vieram as contribuições para a aposentadoria e, com o tempo, um portfólio que superava até o de alguns colegas mais velhos. Mas disciplina não anulava obrigação. Todo mês, sem falta, eu transferia $500 para Portland. Isso começara anos antes, durante o que meu pai chamou de uma desaceleração temporária na construção. Eu dizia a mim mesma que era minha contribuição, a prova de que ainda pertencia à unidade familiar. Apesar da distância, mesmo depois da recuperação da empresa, as transferências continuaram sem questionamento. Eu então vi aquilo como dever, como se minha independência precisasse ser subsidiada por um cordão umbilical. Naquela noite, sentada no quarto de hóspedes com as vozes dos meus pais ainda ecoando em mim, passei a enxergar diferente. O dinheiro que eu enviara todos aqueles anos era mais do que obrigação, era combustível para uma máquina que agora dizia que eu não valia nada. O jantar de ação de graças deveria ser uma celebração, mas na minha família sempre parecia mais um palco. A mesa brilhava com taças de cristal e talheres polidos até a perfeição. Cada detalhe era curado pela minha mãe. Eu tinha ensaiado como contaria a eles que Michael havia me pedido em casamento, que o anel era exatamente o que eu queria, simples e escolhido com cuidado. Esperei o momento certo, mas antes que pudesse terminar a frase, Nathan pigarreou e começou a descrever sua mais nova ideia de startup. Meu pai se inclinou para a frente imediatamente, os olhos brilhando, enchendo de perguntas sobre crescimento de mercado e capital de risco. Minha mãe colocou a mão sobre a de Nathan e sorriu orgulhosa, como se a refeição tivesse sido preparada em homenagem à visão dele. Quando tentei de novo, mencionando suavemente meu noivado, as palavras caíram no vazio. Sylvia lançou-me um olhar rápido, os lábios curvando-se naquele sorriso tênue que eu já conhecia bem. Era o sorriso que dizia que ela me ouvirá, mas também que já decidirá que o assunto não merecia atenção. A conversa voltou para Nathan, e minha notícia desapareceu como um garfo caído debaixo da mesa. Horas depois, quando a casa já mergulhava no silêncio da madrugada, passei pelo escritório, a porta estava entreaberta de novo. A voz de Richard era firme, segura: os negócios, a casa, o fundo, tudo vai para Nathan. Já está estruturado. Ela não precisa de nada disso. Prendi a respiração, o coração batendo com força contra o peito. Pela fresta, vi Nathan sentir, desconfortável, mas calado. Minha mãe estava junto à janela, o reflexo dela preso no vidro. Ela se virou, me viu parada ali, e encontrou meu olhar sem surpresa. Em seguida, sorriu o mesmo sorriso conivente que havia me silenciado no jantar antes de voltar-se novamente, como se minha exclusão sempre tivesse feito parte do plano. Voltei silenciosamente para o corredor, o eco do sorriso dela queimando mais do que as palavras do meu pai, já sabendo que não poderia deixar a noite acabar sem abrir cada registro que eles tentaram manter escondido. A casa estava escura, exceto pela luz fraca no quarto de hóspedes, onde me sentei com o notebook equilibrado nos joelhos. Eu deveria estar dormindo, mas cada vez que fechava os olhos via o sorriso da minha mãe, aquela confirmação silenciosa da minha exclusão. Em vez de descansar, abri as pastas que tinha carregado pelo país, os registros meticulosos que sempre mantive, transferências bancárias, extratos de contas, recibos digitalizados. No início, disse a mim mesma que estava apenas revisando para distrair a mente. Mas, à medida que as horas passavam, a história da minha vida começava a se revelar em números que falavam mais alto do que qualquer brinde de feriado. Linha após linha mostrava as transferências mensais, $500 sem falha, ao longo de quase 7 anos, $42.000 enviados fielmente para uma conta da família que agora eu sabia não ter nada a ver com uma desaceleração temporária. Continuei rolando e congelei ao ver outra entrada, $8.000 retirados diretamente da herança que Len havia me deixado. A conta fora drenada 3 anos antes, disfarçada como um investimento da família.
Segui a trilha até o lançamento do aplicativo de Nathan, aquele que fracassou antes mesmo de a tinta secar em seus cartões de visita luxuosos. Ninguém me perguntou. Ninguém me reembolsou. E então veio a violação maior. Encontrei documentos de empréstimo ligados à construtora do meu pai. Na seção do fiador, estava o meu nome. Minha história de crédito. Minha estabilidade usada como garantia sem que eu jamais tivesse sabido. Lembrei-me de ter assinado uma pilha de formulários de seguro em uma visita de Natal, sem perceber o que havia sido enfiado no meio. A constatação me gelou mais do que o ar de novembro entrando pela janela. Comecei a digitar, página após página. Cataloguei não apenas o dinheiro, mas também os momentos do campeonato a que fui sozinha, as bolsas de estudo pelas quais lutei, os jantares em que os rabiscos ou ideias de Nathan eclipsavam cada uma das minhas conquistas. 7 páginas ao todo. Um registro de uma vida inteira de desequilíbrio. Não era para eles. Era para mim. Prova de que eu não tinha imaginado nada. Evidência capaz de resistir às negativas que eu já sabia que viriam. Quando a primeira luz pressionou as persianas, minhas mãos doíam de tanto digitar, mas minha mente estava clara. Eu havia fechado o balanço, e o resultado era definitivo. A única tarefa restante era colocá-lo diante deles. Quando a madrugada se ergueu sobre as colinas, eu já tinha passado uma cafeteira inteira. O ritual me deu firmeza às medidas exatas, o zumbido da máquina, o aroma intenso preenchendo a cozinha silenciosa. Coloquei 4 canecas sobre a mesa de jantar, uma para cada um de nós, e deixei as pastas ao lado delas como cartões de lugar em um banquete que ninguém desejara. Richard foi o primeiro a aparecer, atraído pelo cheiro. Seus olhos passaram das canecas para o meu rosto e então para a pilha organizada de papéis. Ele sabia que não era um café da manhã comum. Sem esperar que ele falasse, apontei para a cadeira dele. Sente-se. Temos coisas a discutir. Silvia entrou alguns instantes depois, ainda impecável em roupas de manhã, um rastro sutil de perfume acompanhá-la. Nathan tropeçou ao entrar por último, esfregando o sono dos olhos. Tomaram seus lugares, perplexos, mas cautelosos. Empurrei uma pasta na direção de cada um. Dentro está o registro completo de cada dólar que contribuí para esta família desde que fui para Chicago. $42.000 em transferências, 8.000 roubados da herança que a vovó Ellen deixou para mim, e documentos de empréstimo fraudulentos assinados em meu nome. Leiam. Richard folheou uma página, a mandíbula se contraindo. Isso é desnecessário, disse ele. Negócios são complicados. Família se ajuda. Ajudar não envolve falsificação. Respondi. A voz firme, calma o tom que eu usava em reuniões. Silvia alcançou a caneca, os dedos tremendo ligeiramente. Karen, querida, você está exagerando. Nós sempre te apoiamos à nossa maneira. Pense em tudo que fizemos. Sua educação, suas oportunidades. Minha educação foi paga por bolsas e trabalho. Minhas oportunidades. Eu as esculpi. Respondi. O que vocês fizeram foi desviar meus recursos e me dizer que eu não importava. Nathan permaneceu em silêncio, encarando os papéis, a boca entreaberta, sem palavras. Deixei que o peso das evidências ocupasse o silêncio. Finalmente empurrei a cadeira para trás e levantei-me. Acabou. Chega de transferências. Chega de garantias. Não vou sustentar esta família enquanto sou apagada dela. A sala pareceu encolher. A mesa polida de repente pequena demais para nos conter. Os olhos de Richard se estreitaram. O rosto de Silvia empalideceu. Os dedos de Nathan se apertaram contra a pasta. Deixei as palavras ali, finais, já me preparando para o que viria. Nathan foi o primeiro a quebrar o silêncio. A voz rouca de incredulidade. Karen, você entendeu mal. O papai nunca quis dizer que você não estava incluída. Essas coisas são complicadas. Você está fazendo parecer pior do que é. Encontrei o olhar dele através da mesa. Eu entendi mal trabalhar noites na biblioteca enquanto você ganhava um carro aos 16 anos? Entendi mal pagar meus próprios estudos em Northwestern enquanto mamãe e papai cobriam cada centavo da sua mensalidade na USC?
Entendi mal enviar $500 por mês do meu salário enquanto você morava de graça em um apartamento que eles mobiliaram para você? A cor sumiu do rosto dele. A boca abriu, depois fechou de novo. Nenhuma palavra chegava rápido bastante para abafar a verdade. Inclinei-me para frente. O lançamento do aplicativo de que você se gabava, aquele que fracassou em poucos meses. Você sabe de onde veio parte do financiamento? As sobrancelhas dele se franziram, a incerteza vacilando em seu olhar. Papai disse. $8.000. Interrompi. Da herança da vovó Ellen. Dinheiro que ela deixou para mim, para minha educação. Foi parar no seu projeto sem meu conhecimento e sem uma única palavra de reembolso. O papel tremia nas mãos dele enquanto lia as linhas da minha documentação. Pela primeira vez, não parecia mais o filho favorito, mas alguém que tinha vivido dentro de uma ilusão cuidadosamente construída. Virou-se para nossos pais, a voz se elevando. Isso é verdade? Vocês usaram o dinheiro dela para cobrir o meu negócio? Estiveram usando as transferências dela todos esses anos? Sylvia começou a responder, modulando o tom em uma tentativa de soar razoável. Mas o olhar afiado de Richard a silenciou. O gesto apenas confirmou o que Nathan já suspeitava. Os ombros dele afundaram, a confusão dando lugar a algo mais próximo da vergonha. Pela primeira vez, vi os fios que o mantinham elevado e vi quando ele percebeu que eram as mesmas mãos que tinham me amarrado. O clima da sala mudou então, como se o roteiro tivesse escapado do controle deles, e Nathan ficou apenas encarando as páginas, sem saber se continuava a ler ou se finalmente deveria deixá-las de lado. Depois da confrontação, a casa pareceu se fechar sobre mim. Cada superfície polida refletia de volta uma versão de mim mesma que eu já não reconhecia. Voltei ao quarto de hóspedes e comecei a arrumar minhas coisas. Os movimentos eram rápidos, treinados, como se eu estivesse me preparando para uma viagem de trabalho. Só que, desta vez, eu sabia que não voltaria. No meu laptop, cancelei todas as autorizações ligadas às contas da família. As transferências automáticas foram interrompidas com alguns cliques, e enviei instruções ao meu banco para que nenhum pagamento futuro fosse processado. Depois veio o trabalho mais difícil, colocar bloqueios nos meus relatórios de crédito, blindando a identidade que meu pai havia usado tão livremente. O departamento jurídico da minha empresa respondeu dentro de 1 hora à minha mensagem criptografada, confirmando que moveriam ação contra as garantias fraudulentas atreladas ao meu nome. A cada passo, os laços se afrouxavam até restarem apenas as sombras deles. Minha mala já estava pronta junto à porta antes do amanhecer. Eu havia mudado meu voo para Boston, onde me esperava um novo cargo sênior. Era mais que uma promoção, era a chance de recomeçar em uma cidade onde ninguém me conhecia como a filha de Richard e Sylvia, onde meu trabalho teria valor sem comparações. Antes de partir, alcancei na bolsa o único objeto que carreguei silenciosamente por todos esses anos, a chave de latão da casa de Ellen. Já não abria porta alguma, mas sempre me lembrava de segurança. Parei em uma pequena loja perto do aeroporto e pedi que gravassem uma única palavra em sua superfície gasta, limites. Ao embarcar no avião, a chave repousava na minha palma, aquecida pelo meu aperto, uma herança não de dinheiro, mas de significado. Quando as rodas se ergueram da pista de Portland, compreendi que minha vida não era mais garantia das dívidas de ninguém. Meses se passaram até chegar a primeira mensagem. O e-mail de Sylvia escorria sentimentalismo, entrelaçando memórias de infância com súplicas por compreensão. Ela me lembrava de feriados passados, refeições preparadas e sacrifícios supostamente feitos, embora cada linha carregasse o peso inconfundível da culpa. Li 2 vezes e respondi com 3 frases: confirmação de recebimento, esclarecimento de que eu estava bem e lembrete de que futuras correspondências deveriam se limitar a assuntos que exigissem documentação. Richard entrou em contato logo depois, mas seu tom foi estritamente profissional. Passou a me apresentar como consultora de confiança em cartas para seus parceiros de negócios, como se anexar meu nome pudesse resgatar a credibilidade que ele havia perdido. Redirecionei cada contato para a linha geral da minha empresa, garantindo que ele não recebesse nada além da mesma cortesia automática oferecida a qualquer outro cliente. A distância era firme, e eu a mantive. A ligação de Nathan veio depois. Hesitante no início, ele não vestiu suas palavras com desculpas. Em vez disso, admitiu o que eu sempre suspeitara:
que havia se apoiado no suporte deles sem perguntar de onde vinha, que aceitara as vantagens como naturais. Eu achava que precisava disso, disse em voz baixa, mas acho que apenas não sabia como ficar de pé sem o andaime. Sua voz não trazia exigência, apenas reconhecimento. Pela primeira vez, acreditei que talvez ele aprendesse a carregar o próprio peso. Em Boston, construí algo que lhe teria reconhecido. Criei uma bolsa de estudos em seu nome, dedicada a ensinar jovens mulheres no Oregon as mesmas lições que ela um dia me transmitiu à mesa da cozinha. Minha caixa de entrada logo se encheu de candidaturas alunas ansiosas por aprender sobre orçamento, crédito, independência. Cada história me lembrava de que o legado dela nunca foi o dinheiro, mas o conhecimento que oferecia livremente. O passado ainda me pressionava às vezes, mas já não ditava minha planilha de balanço. Eu estava investindo em futuros que reconheciam valor onde antes o meu havia sido negado e me preparando para o dia em que finalmente penduraria a chave de Ellen na minha própria parede. Meu apartamento em Boston tinha vista para o rio Charles, a água refletindo tons dourados no fim da tarde. Na parede acima da escrivaninha havia uma moldura simples e, dentro dela, a chave de latão que ele um dia colocará em minha palma. A gravação reluzia suavemente na luz, limites. Ela havia se tornado mais do que uma relíquia, era uma bússola, um lembrete de que as fechaduras que eu escolhia importavam mais do que as portas que me haviam sido fechadas. Quando Michael e eu nos casamos, a cerimônia foi pequena, realizada em um salão com janelas que se abriam para o porto. Amigos estavam ao nosso lado, colegas que me conheciam não como a filha de alguém, mas como alguém cujo trabalho tinha valor. Nathan veio sozinho, em um terno mal ajustado, a expressão contida. Ofereceu um parabéns discreto e nenhuma defesa das pessoas que escolheram não comparecer. Aquele silêncio foi, por si só, um tipo de acerto de contas. A ausência de Richard e Sylvia não esvaziou o dia. Pelo contrário, confirmou o que eu já havia compreendido: família não é definida por laços de sangue ou mesas compartilhadas, mas por aqueles que investem no seu valor sem esperar pagamento em troca. Minha avó já sabia dessa verdade muito antes de mim. Ela a plantou em mim, e eu a trouxe até aqui, para esta cidade, para esta vida que construí sem os andaimes deles. Às vezes, sento-me sob a moldura e deixo meus olhos repousarem sobre a chave. Ela já não abre mais a casa de Ellen, mas destranca algo muito maior. Fala de liberdade conquistada, de dignidade retomada, de amor escolhido e não imposto. E, ao olhar para o rio, sei que o futuro que me espera além da porta será aberto em meus próprios termos.